eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho explicar hoje as 5 partes da gramática que você precisa conhecer. Bom, antes de começar a explicação, eu preciso que você já se inscreva no meu canal, ative o sininho e, claro, compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Bom, primeiro vamos às 5 partes da gramática. Anote aí. Fonologia, você precisa conhecer a morfologia, a sintaxe, a semântica e a estilística. Conhecendo esses 5, não precisará, ai meu Deus, vou aprofundar isso agora, mas vocês conhecendo a diferença de cada um deles já ajudem muito nos seus estudos de gramática, tá? Bom, a gramática é importantíssima na nossa vida, Principalmente na hora de provar, que é quando estamos aí no concurso, no vestibular da vida, gente? Fazer uma prova, então é complicado. Vamos lá, então eu vou explicar cada um deles, eu espero que vocês entendam. E vamos iniciar então com a fonologia, ok? Bom, a fonologia, logia vem de estudo, Todo termo em logia aí significa estudo dos sons. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de fonologia, nós estamos falando de, anote aí, som, letra, sílaba, Dentro disso a gente tem que pensar assim, que no som, por exemplo, nós temos a ortografia, o dígrafo, a vogal, a semivogal, a consoante, Nós temos que lembrar das sílabas. As sílabas, elas podem ser tônicas, átonas e também nós temos que relembrar a questão da divisão silábica. Muita gente ainda tem dificuldade na divisão silábica, Em dividir as sílabas. Isso é importantíssimo saber fazer, tá? A questão da paroxítona, proparoxítona, da oxítona, que não significa necessariamente a acentuação nas respectivas sílabas, Mas que a palavra ali, aquela palavra, ela vai ter uma sílaba que é mais forte, pode ter ou não ter aí a acentuação. Ponto. Então, sabendo disso, vou deixar uma imagem aí pra vocês, que é essa. Entenda, oxítona é quando a última sílaba ela é tônica, mais forte, paroxítona é a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. Deu pra entender, não é? Então é isso, gente, por enquanto, tá? Vamos lá então para a morfologia. Bom, eu gosto de dar esse exemplo e eu acho que vocês vão entender bem. A morfologia é o estudo, então, da forma. Então, quando eu falo morfologia, estou estudando a forma. A morfologia, ela vai ter a divisão aí da estrutura e da sua classe gramatical. Mas eu não vou falar da classificação em si, da classe gramatical dela agora, tá? Vamos lá para a estrutura. Quando a gente fala de estrutura, é preciso que vocês lembrem radical, afixo, desinência e também o processo de formação. Nós temos a derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva, imprópria, Então, é isso. É o que vocês vão ter que relembrar por enquanto no processo de formação de palavras. Depois disso, a gente precisa entender e relembrar qual a diferença entre sigla e abreviação, Que é a siglonimização ou abreviação. Fica, por exemplo, CD, Compact Disc, Já a abreviação não, por exemplo, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é um exemplo aí de abreviação, você vai reduzir, Refrigerante, refri. Temos que relembrar também a composição e a onomatopeia. Lembrando que a composição ela pode ser por justaposição ou aglutinação. Tem um vídeo anterior falando sobre isso, hein? Cuidado, dá uma olhada lá. Quando a gente fala de justaposição, a gente não fala de perda de elementos. Por exemplo, pontapé. Eu juntei ponta e pé e eu formei uma outra palavra e não tem alteração nenhuma. Agora, quando eu falo de aglutinação, embora, significa em boa hora. Então eu retirei, então vai ter a retirada aí de algum elemento, de alguma letra para formar a palavra, ok? E quando a gente fala de onomatopeia, a gente está falando de barulhos, ruídos. Então olha só o tanto que é importante a gente conhecer a morfologia. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Oi? Ai, meu Deus do céu! O jumento de fulano está com sede. Então, quando eu falo análise morfológica, eu vou ter que analisar um por um. O é artigo, jumento é substantivo concreto, do é preposição mais artigo,
fulano é substantivo próprio, e aí eu vou falando cada um deles. E aí entra a parte das classes de palavras, que são 10. E a gente precisa relembrar quais são elas, né? Temos aí as variáveis e as invariáveis. Eu também já gravei um vídeo falando sobre isso, então é bom, quem quiser retomar um pouco aí, pode voltar e fique à vontade. Então nós temos que relembrar que são 6 variáveis e 4 invariáveis. As variáveis são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, tá? Agora, quando a gente fala de invariáveis, eles não vão variar, nós estamos falando de os que terminam em são aí, interjeição, conjunção, preposição e advérbio. É o único diferentão aí. Mas assim, eles não vão variar. É só vocês relembrarem isso aí. E quando a gente fala de morfologia, a gente está falando da classificação de cada palavra. Então, sabendo disso, a gente já viu fonologia e morfologia. Vamos para a sintaxe? Bom, eu gosto muito também de falar assim, ó, quando a gente fala de sintaxe, ele vai estudar a função, tá, gente? A sintaxe ela vai estudar a função da oração. Então, para isso a gente precisa entender o que é período, o que é oração, o que é frase. Então, a frase ela pode ser nominal. Oi, bom dia. Então, não teve verbo nenhum. Pode ser frase verbal, né, que contém verbo. Mas temos aí a oração que gira em torno do verbo e o período que pode ser composto por subordinação ou coordenação. Também gravei vídeo sobre isso. Quando a gente fala de período composto por coordenação, a gente tem que lembrar daquelas 5 definições que é o ECA, né, no videozinho. E também nós temos que relembrar aí a definição de subordinação. Por subordinação nós temos as adjetivas, as adverbiais e as substantivas. Olha o tanto que é complexo. Aí, gente, a questão da sintaxe, né? Mas nada que seja impossível, é só vocês estudarem ponto a ponto. Vamos lá, a sintaxe é estudo da função. Então, por exemplo, Beatriz e Camille são minhas filhas, tá? Na vida real. Então, olha só. Beatriz e Camille são minhas filhas. Então, elas vão ter algumas funções aí. Por exemplo, na escola, elas duas são alunas. Em casa, ela vai exercer função de filha, tá? Com os tios delas, elas vão exercer função de sobrinha. Com a avó, vai exercer função de neta. Então, vai variar a função de acordo com o local que ela estiver, de acordo com o momento. Isso serve para a ideia de sintaxe. Por quê, gente? Porque a sintaxe, ela vai avaliar cada detalhe. Quem é o sujeito? Quem é o complemento? A transitividade verbal. Então, a gente precisa entender o seguinte. Os predicados, que são 3, predicado verbal, nominal, verbo nominal. Nós precisamos relembrar, por exemplo, quais são os termos integrantes. Anota aí, gente. Complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva. Nós temos os termos acessórios, que são os adjuntos. Adnominal e adverbial, juntamente com o apóstrofo vocativo, né? Além disso, nós temos a colocação pronominal, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Cara, é muito detalhe, é muita coisa que vocês precisam saber. Mas nada é impossível, tá? Lembrando que aula de adjunto adnominal e adverbial também eu já passei aí nos meus vídeos anteriores, complemento nominal também, concordância verbal nominal também. Então fiquem atentos, tá, gente? É só voltar um pouco aí. A semântica já é o sentido. Olha só, o jumento, o que eu dei, né, a frase anterior, o jumento de fulano está com sede. Vamos voltar lá para essa frase. Quando a gente fala dessa frase, nós temos que pensar o seguinte, e aí, quem é que está com sede? É o jumento dele, o animalzinho, ou ele mesmo? Então tem a questão entre a ambiguidade, né, o sentido mesmo. Tá ambíguo? Não. Tá no sentido denotativo ou conotativo? Tá no sentido real ou não real? Tá? Denotativo é real e conotativo não é o real. Então, cuidado, tá? Só relembrando isso aí também. E galera, quando a gente fala de semântica, o sentido denotativo e conotativo, a gente tem que pensar, por exemplo, nas funções de linguagem, nas figuras de linguagem, que são várias figuras de linguagem, mas cada uma com sua definição e o seu conceito, né? Então, as figuras, né? Temos as figuras de som, de sintaxe, entre outros, aí a gente precisa saber cada um deles. São 6 funções de linguagem, né? A gente precisa relembrar isso aí na semântica. Então é isso, galera. Vamos pro próximo, que é a estilística. Espero que vocês entendam. Ela trabalha com a junção de tudo isso, gente. Então é o quê? É você mostrar o sentido culto da coisa, né? A formalidade da nossa língua.
é você mostrar o processo, o padrão. Então é isso, galera. Entendendo essas 5 partes gramaticais, vocês estão... É só preciso que vocês pontuem, marquem, faz um check. É um checklist aí. Eu já estudei isso, não estudei aquilo, já estudei isso e tal. E aproveita aí. Coloquem nos comentários qual que você tem um pouquinho mais de dificuldade, que de repente eu posso ajudar você, tá bom? Já aproveitem para ver o meu site, tem meu e-book, meu livro bem tranquilo, super cheio de dicas e macetes feitos por mim mesmo. E você também pode ver alguns produtos, tipo essa Frida Kahlo, quem faz é a minha mãe, eu tenho uma parceria com ela. Entre outros materiais que eu também estou entrando em parceria com outras pessoas para ajudar, todo mundo se ajudando, não é mesmo? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido isso aí e fiquem com Deus. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.